Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar andamento ao nosso curso de Matemática do Ensino Fundamental, hoje tratando sobre o assunto massa e peso, mas isso em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar andamento ao nosso curso de Matemática do Ensino Fundamental. Estamos no módulo número 6, tratando sobre medidas, e hoje na aula número 6 vamos falar sobre massa e peso. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like, tá certo? Então vamos começar. Massa e peso é um tema bem interessante, onde a gente, muitas das vezes, causa um pouquinho de confusão, mas é tranquilo quando você faz a definição, e separa, uma coisa da outra. Então vamos lá. Noção de massa e peso, já para a gente ter logo uma ideia clara do que seja, cada um desses elementos. A massa é a quantidade de matéria existente em um corpo. Então, quando se fala de matéria, do corpo propriamente dito, o objeto, é a massa. E o peso? Peso é a força com que um corpo é atraído para a Terra pela ação da gravidade. Então, temos aí a distinção. Massa é relacionado à matéria que compõe o corpo e o peso é a força com que um corpo é atraído para a Terra devido à força da gravidade, ok? Devido à ação da gravidade. Peso é força, massa é matéria, ok? Basicamente, essa é a grande distinção entre os dois. Por exemplo, ao conduzirmos um pacote de açúcar, açúcar é a matéria. A força que fazemos para não deixá-lo cair, é o peso. É a quantidade de açúcar que levamos. E a quantidade de açúcar que levamos é a massa, é a matéria propriamente dita. Então, a força com que eu estou ali segurando aquele pacote de açúcar, porque a tendência é fazer com que aquele pacote seja atraído para a Terra devido à ação da gravidade. Então, a força que eu estou colocando para que aquele pacote não caia, ali é o peso. É a força com que eu estou atuando ali naquele pacote de açúcar que o conteúdo ali é matéria, é massa. Legal? Então, seguindo. 2. Unidades de medida de massa. A unidade de medida de massa do Sistema Internacional, SI, é o quilograma. Tá? Quilograma é a unidade padrão do Sistema Internacional. A massa de água pura, que ocupa o volume de 1 decímetro cúbico, é aproximadamente igual a 1 quilograma. Muito importante essa relação, muito importante mesmo, porque muitas das vezes, em concursos, em provas, etc., aparece uma questão que envolve essa relação e eles não informam essa relação, que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 quilograma. Ele já parte do princípio que você deva saber. Então, para não correr riscos, é bom a gente já memorizar. 1 decímetro cúbico, que já estudamos volume, corresponde a 1 quilograma. Então, uma relação de volume com massa. Então, 1 decímetro cúbico, 1 quilograma. Continuando. 3. Múltiplos e submúltiplos. Como a gente viu capacidade, comprimento, que tem lá os múltiplos e submúltiplos, aqui também, no estudo da massa, de peso também, a gente vai encontrar os múltiplos e os submúltiplos. O quadro seguinte reúne as unidades de massa e relaciona estas unidades com o grama, que é uma unidade secundária. Então, como vimos em comprimento, em unidade de comprimento, de capacidade, também aqui temos uma tabela que, se você observar, segue a mesma correlação, como a gente já estudou. Observe, estudamos lá no comprimento, quilômetro, hectômetro, aqui é quilograma, hectograma, metro, grama, ok? Estudamos no volume, metro cúbico, aqui seria, de força modo,
posição do grama. Decagrama é o decâmetro, né? É o decâmetro cúbico, ou de superfície, né? Metro quadrado, quilômetro quadrado é o quilograma. Então, a posição é a mesma. Então, temos aqui o quilograma, que é 1000 vezes maior do que o grama, tá? O hectograma, que é 100 vezes maior do que a grama, que é 100 gramas. Decagrama, que é 10 vezes maior do que a grama. Esses são os múltiplos, maiores do que o grama, ok? E os submúltiplos, eu tenho aqui o decigrama, DG, né? Que é 10 vezes menor do que o grama, 0,1 grama. O centigrama, o CG, que é 100 vezes menor que o grama. E o miligrama, MG, muito usado, né, em caixas, né, de remédios, né, muito utilizado em pílulas, né, miligramas, essas dosagens, né. Então, miligrama 1000 vezes menor do que o grama, 0,01 grama. Beleza? Então, mais uma tabelinha que é importante esse quadro, né, ser memorizado, tá bom? Não é difícil, que tem, como eu falei, se você juntar com os de comprimento, superfície, de volume, né, ou de capacidade, eles vão ser bem semelhantes. Então, não é difícil você guardar a correlação entre eles, né, e as suas posições, beleza? Então, vamos lá. 3. Múltiplos e submúltiplos, continuando. Para medir grandes massas, usamos a tonelada, cujo símbolo é T. A tonelada vale 1000 quilogramas, tá? Uma tonelada, 1000 quilogramas. 4. Mudança de unidade. Da mesma forma que estudamos, né, as outras comprimento, superfície, volume, né, capacidade, as mudanças de unidade, aqui também, né, para a massa, temos também as mudanças de unidade. Passamos de uma unidade de massa para outra, utilizando a mesma técnica empregada nas unidades de comprimento e capacidade, como nós já vimos, né? Então, por exemplo, letra A, exprimir 4.752,3 gramas em quilogramas. Então, usando a mesma linha que fizemos anteriormente, né, vamos posicionar inicialmente a vírgula onde deve ser no número em grama, em vermelho, destacando, e depois a gente fecha novamente. Ou seja, se eu tenho 4.752,3 gramas para quilograma, ou seja, o quilograma é 1000 vezes maior do que o grama. Então, eu vou ter que andar com a minha vírgula, né, 3 casas para a esquerda. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui em vermelhinho. Então, 4.752,3 gramas corresponde a 4,7523 quilogramas, como indicado aqui. Beleza? Vamos ver a letra B. Exprimir 0,8934 quilogramas em gramas. Então, aqui já é o contrário, né? O quilograma é 1000 vezes maior do que o grama. Então, se eu quero exprimir quilograma em gramas, eu vou andar com a vírgula para a direita. 1, 2, 3. Eu estou aqui novamente, né? 1, 2, 3. Aqui o vermelhinho onde ela vai ficar. Então, 0,8934 quilograma corresponde a 893,4 gramas. E a letra C, exprimir 4.705 quilogramas em toneladas. Uma tonelada, como a gente viu, vale 1000 quilos, né? Como uma tonelada vale 1000 quilogramas, teremos. Eu estou aqui em quilogramas e quero tonelada, eu vou dividir por 1000, andar com a vírgula para a esquerda 3 casas. Então, 1, 2, 3, aqui em vermelho. Então, 4.705 quilogramas corresponde a 4,705 toneladas. Está aqui. Beleza? Vamos praticar aqui agora alguns exercícios para a gente fixar esses conceitos que a gente tratou aí de massa e de peso. Converta 7,42 quilogramas em gramas.
Então, da mesma forma que fizemos anteriormente, como o quilograma é 1000 vezes maior do que grama, eu vou andar com a vírgula para a direita, 3 casas. Então, 7,12. Vou ter que acrescentar mais um zerinho aqui, né? E fechei. A vírgula vem após ele para concluir. Então, 7,42 quilogramas corresponde a 7.420 gramas. Ok? Número 2. Converta 81,732 quilogramas em toneladas. Ok? Então, vamos lá. Uma tonelada tem 1000 quilos. Então, a vírgula vai ter que andar para a esquerda. Quantas casas? 3 casas. Então, vejamos. A vírgula está aqui. 1, 2, 3. Vou ter que acrescentar um zero à esquerda do 8 e a vírgula. Então, 0,081732 toneladas. Então, 81,732 quilogramas corresponde a 0,081732 toneladas, ou seja, né, uma tonelada, 1000 quilos. Terceiro, quanto deve ser pago a um comerciante que vende 200 sacos de 50 quilos de cimento a 50 centavos o quilograma? Então, vamos ajustar os números, né, e encontrar o valor. Peso total do cimento vendido, 200 sacos de 50 kg. Então, é 200 vezes 50 kg, que vai me dar 10.000 kg. Ok? 10.000 kg. Cálculo da quantia a pagar, 10.000 kg, sendo que 50 centavos por quilograma. Então, 10.000 vezes 50 centavos vai me dar R$5.000. Ok? Então, 2 passos aqui até encontrar o valor requerido, né? Então, temos que analisar nas questões, né, e ver a situação e montar, né, de acordo com o pedido, né, usando, né, a estratégia, o raciocínio, né, e obedecendo as escalas, né, propriamente dita. No caso aqui, quilogramas vezes 200 sacos de 50 quilogramas. Então, uma quantidade, cada saco, né, de 50. E aí você encontra o total, e depois do total de peso, né, de massa, né, você multiplicar pelo o preço de cada quilograma, que é 50 centavos. Tá? Então, aqui nessa questão, a gente teve que, até chegar ao resultado, seguir 2 passos. Né? Primeiro, total de cimento vendido, e depois o cálculo da quantia a pagar. Exercício número 4. Uma tábua tem 3 metros de comprimento, 30 centímetros de largura e 2 centímetros de espessura. Calcule o peso da tábua em quilogramas, sabendo que 1 decímetro cúbico dessa madeira pesa 750 gramas. Então, aqui ele deu essa correlação, diferente do que a gente aprendeu, mas não importa. Né? O importante, para essa correlação, 1 decímetro cúbico dessa madeira, né, pesa 750 gramas. Então, logicamente, que é para essa referência, tá bom? Então, vamos lá. Conversão de todas as medidas em decímetros, tá? Porque para facilitar a minha vida, né, já que eu vou ter que estar correlacionando decímetro cúbico com o peso. Né? Então, vou transformar 3 metros para decímetro. Como já sabemos, né, o decímetro ele é 10 vezes menor que o metro. Então, 3 metros corresponde a 30 decímetros. Avanço uma casa à direita. Então, 30 decímetros. 30 centímetros de largura, o decímetro é 10 vezes maior. Então, a vírgula vai ter que caminhar para a esquerda. Né? Então, 30. Uma casa para a esquerda é 3. 30 centímetros, 3 decímetros. 2 centímetros, da mesma forma, uma casa para a esquerda, 0,2 decímetros. Aí, agora eu posso calcular o volume da tábua, que está todo mundo em decímetro, que eu vou achar em decímetro cúbico, que me interessa.
Então, 30 decímetros vezes 3 decímetros vezes 0,2 decímetros me dá 18 decímetros cúbicos. Como 1 decímetro cúbico dessa madeira é 750 gramas, então, para mim, né, o peso da tábua vai ser 18 vezes 750. Então, vejamos. Cálculo do peso da tábua. P é igual a 18 vezes 750 gramas, que vai me dar 13.500 gramas. Que, em quilogramas, como foi pedido, fazendo a conversão a quilogramas, 13.500 gramas. Para quilogramas, a gente já viu, né, que o grama é 1000 vezes menor do que o quilograma. Então, a vírgula vai ter que caminhar para a esquerda 3 casas. 1, 2, 3. 13,5 quilogramas. Tranquilo? Exercício número 5. O EA Amazônia, né? Sobre a superfície da Terra, onde G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a aceleração da gravidade, um astronauta apresenta peso igual a 700 newton. Em uma expedição à Lua, onde G é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado, a massa desse astronauta será igual a... Então, está aqui as alternativas e vamos desenvolver o raciocínio. Primeiro, a partir da definição da força-peso, a massa do astronauta na Terra pode ser definida da seguinte forma: peso da Terra igual a massa vezes a aceleração da gravidade na Terra. O peso na Terra, 700. A massa vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Então, minha massa vai ser 700 dividido por 10, 70 quilogramas. Ok? Só que a massa, como a gente aprendeu, é a matéria, o objeto. Ela não varia. Ok? Ok? Então, vamos lá. A massa do astronauta na Lua será igual à massa na Terra. Não varia. Assim, o peso do astronauta na Lua será obtido pelo produto da massa pela gravidade da Lua. Então, o peso na Lua vai ser a massa, que é a mesma da Terra, que é 70 kg, vezes a aceleração da gravidade da Lua, que é 1,6 metros por segundo ao quadrado, conforme dado no enunciado da questão. Então, qual é o peso na Lua? A força, né, que a gente aprendeu que por definição de peso vai ser a massa, que é a matéria, né, 70 kg, vezes 1,6 metros por segundo ao quadrado, que vai me dar o peso na Lua de 112 newtons. Logo, a minha alternativa é a alternativa A. Resposta alternativa A. Vamos para a sexta questão. FEI São Paulo. Sabendo-se que o peso de um satélite na Lua é de 3.200 newtons, qual é a massa desse satélite na Terra? Dado, adote a aceleração da gravidade na Terra como 10 metros por segundo ao quadrado e a aceleração da gravidade na Lua como 1,6 metros por segundo ao quadrado. Tem alguma semelhança com o exercício anterior, né? Só que aqui ele quer a massa. Então vamos lá. A massa do satélite é a mesma em qualquer local, como já falamos, já que ele é a matéria, né? É o corpo. Assim, por meio da definição da força-peso, pode-se determinar a massa desse satélite. Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Lá na Lua ele pesa 3.200 newtons, né? Que é igual a massa vezes a aceleração da gravidade na Lua, que é 1,6. Então, a massa vai ser igual a 3.200 dividido por 1,6, que a gente vai encontrar a massa igual a 2.000 kg. Alternativa letra A. Ok? Vamos para a questão número 7. Marque a alternativa correta a respeito das grandezas peso e massa. Então, vejamos. Peso e massa representam a mesma grandeza física, isto é, a força com qual o corpo é atraído por um planeta. Peso e massa são forças, ou seja, tipos de grandezas vetoriais.
A massa é uma grandeza vetorial e o peso é uma grandeza escalar. A massa é a quantidade de matéria existente em um corpo. E o peso é a grandeza escalar que representa a força com a qual esse corpo é atraído pela Terra. Letra E. A massa é a quantidade de matéria existente em um corpo. E o peso é a grandeza vetorial que representa a força com a qual esse corpo é atraído pela Terra. Então, lemos, né? Agora vamos analisar com mais detalhe, tá? E ver onde está a correta. Letra A. Peso e massa representam a mesma grandeza física. Aqui já tem um grande erro, né? Peso é uma grandeza vetorial e massa é uma grandeza escalar, tá? Ou seja, essa já está errada. E além de tudo, né, a força com a qual um corpo é atraído por um planeta é o peso. A massa, não. A massa é matéria, como a gente definiu. B. Peso e massa são forças. Não. Peso é força, massa é matéria. Então, ou seja, tipos de grandeza vetoriais. Só o peso que é vetorial, a massa é escalar. Letra C. A massa é uma grandeza vetorial. Negativa. A massa é uma grandeza escalar. E o peso é uma grandeza escalar. Não. O peso é uma grandeza vetorial. Está invertido. Letra D. A massa é a quantidade de matéria existente em um corpo. E o peso é a grandeza escalar? Não. O peso é a grandeza vetorial. Até aqui estava certinho. Quando colocou o peso como grandeza escalar, errou. Que representa a força com a qual esse corpo é atraído pela Terra. Isso é peso, mas o peso é uma grandeza vetorial. E a letra E, sobrou só E, né? Vamos ver. A massa é a quantidade de matéria existente em um corpo. Perfeito. E o peso é a grandeza vetorial, que representa a força com a qual esse corpo é atraído pela Terra. Perfeito também. Então a letra E é a resposta correta. A massa representa o quanto de matéria compõe um corpo. O peso é a força com a qual os corpos são atraídos pelo planeta. E é uma grandeza vetorial que precisa de modo, direção e sentido, que é uma definição de grandeza vetorial. Logo, alternativa letra E. Vamos para a questão número 8. Qual será o peso de um objeto em Júpiter que na Terra pesa 500 newtons? Dado a DOD, a aceleração da gravidade na Terra, 10 metros por segundo ao quadrado. A aceleração da gravidade em Júpiter, 25 metros por segundo ao quadrado. Então, o raciocínio é o mesmo dos exercícios que a gente fez relativo aí à Lua e à Terra, mesma coisa, tá? Então, vamos lá. A partir da definição da força-peso, pode-se definir a massa do objeto da seguinte forma. Peso na Terra é a massa vezes a aceleração da gravidade na Terra. O peso na Terra foi dado como 500 newtons. 500 newtons vezes a massa vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Então, a massa dele na Terra, que é a massa em qualquer lugar, vai ser 500 dividido por 10, que dá 50 kg. A massa desse objeto é a mesma em qualquer lugar, como eu acabei de dizer. Portanto, o peso dele em Júpiter será peso de Júpiter, massa vezes a aceleração da gravidade em Júpiter. Peso em Júpiter vai ser 50, que é a massa que eu encontrei, vezes o 25 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade em Júpiter. 50 vezes 25 vai dar 1.250 newtons, que corresponde à alternativa letra D. Beleza? Tranquilo? Com isso, concluímos essa aula. Espero que tenha sido útil para você. Antes de encerrarmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando seu like. Peço também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos e também nas suas redes sociais. Desde já te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.